Amigos e amigas da TV do Povo, nós que temos o compromisso de levar até vocês homens e mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade. Pessoas que, através das suas ações, das escolhas que fazem suas vidas, mudam para melhor a nossa sociedade, o nosso povo e a nossa gente. O nosso entrevistado de hoje é mais que especial, isto porque é um homem que contribuiu com a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Contribuiu com o estado do Rio de Janeiro. Contribuiu com o Brasil, porque exerceu por vários mandatos esse importante e conceituado cargo de deputado federal, representando a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Participou por vários momentos de grande importância para a República Brasileira e nesse dia dos Pais, um dia tão especial, ele volta à sua cidade natal, aonde foi prefeito, para ouvir o seu povo, para conversar e principalmente auxiliar os seus eleitores, os seus cidadãos a dar um destino melhor para o seu município, porque o seu município está com um problema. O prefeito aí já aumentou o salário dele para 35 mil. É com grande prazer, com grande alegria que a gente vai conversar com o procurador da Justiça, do Ministério Público Federal, o advogado, nosso grande amigo Eduardo Galil. Eduardo, é um prazer em tê-lo novamente na tela da TV do Povo. Marquinhos, o prazer é meu, a satisfação é minha de recebê-lo aqui na minha casa e receber junto a outros amigos como Gilson Ney, como Beto Marini e principalmente a sua presença sempre me é de grande recordação e saudade do teu pai, da sua família querida. É um prazer meu e uma honra poder ser entrevistado por você. Galil, a nossa TV agora ela entra em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Macuco, Conceição de Macabu, vários municípios da região. Municípios em que você tem atuação, municípios onde você coleciona amigos e principalmente ações que melhoraram a qualidade de vida desse povo, dessa gente que precisa tanto de políticos guerreiros iguais a você. Eu queria que você fizesse um breve relato para que essa população possa saber. Quem é Eduardo Galil? Bom, eu sou um modesto ex-prefeito, um modesto ex-deputado federal, um modesto ex-presidente do CAD, um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aposentado. Eu sou hoje uma coisa exclusivamente advogado e amigo dos meus amigos. Estudei na Fundação Getúlio Vargas por um ano, estudei durante 8 anos no Colégio São José, estudei no Hélio Alonso, me formei na PUC no Rio e conheço toda essa região, conheço as famílias da região e fui deputado federal mais votado do partido em 2 eleições e sempre sonhei em ver que se estabelecesse no estado do Rio a disfusão. Disfusão? Como é que é essa história, Galil? A história é o seguinte: não se pode fundir 2 estados diversos num só estado para se prejudicar a todos os 2 estados. Quais tanto foram a Guanabara quanto o antigo estado do Rio. Essa fusão para quem não sabe, a Guanabara era formada prejudicado. Só para ficar pelo claro. Distrito Federal. Só. E o Rio de Janeiro? O antigo Rio de Janeiro era formado, tinha capital em Niterói. Niterói era a capital do antigo estado do Rio de Janeiro. Só para ficar claro para quem... O presidente Geisel, por mais respeito que eu tenha, com mais consideração que eu posso ter tido com o seu governo, efetivamente errou ao fazer a fusão. Ele fez a fusão num ato punitivista ao governador Padilha, que também é um homem muito honrado, de muita dignidade, de muita história,
e de quem eu fui genro, e nem por isso eu deixo de elogiá-lo, porque ele foi um governador, um político de altíssimo respeito e consideração de muitas pessoas, um homem de uma educação primorosa e grande cultura. Essa fusão, Marquinhos, ela precisa ser estudada pelo presidente Lula. O presidente Lula precisa entender que uma ponte ligando uma cidade a outra, ela não faz a ligação de infraestrutura, das ambições dos cidadãos, dos ideais desses cidadãos em ter um futuro, uma vida tranquila. Nós temos no estado do Rio questões de segurança, saúde e educação acentuadíssimas. Temos potencial turístico de grande valor. Temos uma indústria só no antigo estado do Rio de Janeiro, que é a maior do Brasil, que é a Petrobras. Temos os royalties de petróleo, mas não temos soluções para a saúde, para a educação, infraestrutura de estrada deficiente. Você tem uma cidade como Nova Friburgo, você leva 2 horas, das 6 horas da tarde até as 8 da noite, para ir do bairro de Muri até Conselheiro Paulino. Friburgo não tem nada de infraestrutura. Se a gente fala Friburgo, é uma cidade que tem que viver de quê? Do turismo, não é de indústria. Friburgo não tem capacidade industrial, a não ser pequenas indústrias de só menos peso econômico, mas é uma cidade que tem uma estrada, é atendido por estradas de mais de 60 anos que não melhoram. Você não tem infraestrutura de transporte, logística, é caminhões passando pelo centro de Nova Friburgo. É uma coisa que não... E a medicina nesses setores aí, tanto aqui quanto em Macaé, não evoluiu. A verdade é essa. Agora que chegou ressonância magnética, que daqui a pouco já está superada. Você não tem um sistema de atendimento operatório nos altos níveis que tem os grandes hospitais, as grandes redes. Por quê? Porque somos pobres e somos divididos. Nós temos 92 municípios no antigo estado do Rio, mais a Guanabara. Você tira de um município só uma capital e um estado. O Lula precisa fazer essa difusão, restabelecer o governo. O resultado dessa difusão seria uma obrigação do prefeito da Baixada Fluminense, de morar em Nova Iguaçu, de morar em Queimados, de morar aonde... em Caxias, mas não de morar na Barra da Tijuca e ser prefeito de cidade do estado do Rio Antigo. Tornou-se uma capital em que todos moram na capital e são prefeitos no antigo estado do Rio. Eu, se pudesse levar para Brasília essa ideia, eu ia defender a difusão. Mas vou antecipar esse pedido para o Lula. O Lula precisa pensar rapidamente na questão de segurança do estado do Rio de Janeiro. Boa. Você não pode sair da ponte Rio-Niterói com medo de sofrer arrastão, não pode passar na linha vermelha com medo de sofrer arrastão, não pode passar pelo arco metropolitano por falta de segurança, você não pode ter insegurança nas pequenas cidades, não pode continuar como está. É muita área? Não é uma grande área que está se separando. É uma pequena área, mas efetivamente de muita população, de muita arrecadação e de distribuição injusta das arrecadações decorrentes de royalties, de ICMS e coisa parecida.
Galil, a gente sabe que... E de alta criminalidade, pô. Nós temos uma criminalidade altíssima. Nós estamos sendo dominados em todos os segmentos sociais pelo crime organizado. Essa difusão, ambos os estados teriam orçamentos o suficiente para cada um tocar a sua administração pública de maneira mais eficiente do que é feita hoje no Rio de Janeiro? Lógico, pô. No Rio de Janeiro você teve a obra do Carlos Lacerda, teve a obra do Negrão de Lima, teve a obra de outros tantos prefeitos e governadores que foram obras gigantescas. Eles administravam, lá era o Distrito Federal. E aqui, o Estado do Rio, teve governadores excepcionais, como Roberto Silveira e tantos outros. E nós... Tem alguma dívida da República com o Rio de Janeiro? Enorme, essa troca enorme, porque nós tínhamos aqui, pelo fato de ser a capital do Brasil, mais referências, melhores hospitais. Hoje você passa a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, está fechada. Está uma misericórdia. Está uma misericórdia. Você não pode ter um hospital daquele porte, daquele tamanho, fechado. No centro do Rio. No centro do Rio. Você não pode andar no calçadão, não sei da onde, com o celular que vai ser assaltado. No centro do Rio acontece isso. Então você está vivendo um Rio de Janeiro que o cidadão não tira o celular do bolso para falar às 10 horas da manhã dentro de um ônibus. Ele fica privado do celular, ele não pode tirar do bolso. Então eu pergunto para você o seguinte: o que o governo está esperando em separar isso? Porque nós efetivamente somos governados, vamos ser governados pelo Rio. Está esperando alguém que Quando que vai dar um governador? Vai repetir o Garotinho? O Garotinho foi o fracasso do fracasso do fracasso do antigo Estado do Rio. Nos pequenos municípios você faz grandes vitórias. Ele foi grandes vitórias de pequenos municípios. Elegeu a mulher, nomeou a mulher. De repente se acabou numa situação que eu não quero comentar, do Garotinho, porque era mais mentira do que realização. Garotinho é o único sujeito que tem capacidade de produzir mais mentira do que efetivamente faz alguma coisa de bom. Ele não fez nada pelo antigo Estado do Rio de Janeiro. É uma mentira essa história de pegar terreno baldio para fazer horta em esquina de campos. Hoje é fake news. Mentiroso. É uma fake news dele. Hoje é fake news. Enganou todo mundo. E com isso, nós perdemos a oportunidade de fazer os governadores daqui do nosso interior. Então é um vice. Pezão passou numa turbulência enorme, não tinha também condições nem preparo para disputar uma eleição. A eleição ficou muito radicalizada com Freixo e com outros. E a situação nossa, nós perdemos a noção de políticos. Nós precisaríamos reavaliar a questão da fusão com urgência. Mas isso é urgente. Você não pode ter um estado tão pequeno com estradas tão ruins. Não adianta. O DR virou uma baderna. Um estado que tem os membros do Tribunal de Contas todos presos. Processados, com tudo que havia de pior. Esses indivíduos julgaram pessoas. Esses indivíduos aplicaram multas. E esses indivíduos se enriqueciam ilicitamente. Compravam todos os governos, acharcavam de todos os governos. Como é que as decisões desses indivíduos podem ter validade na justiça? Se você tem direito a um julgamento por um cidadão de notório saber jurídico, mas de notória honestidade.
Sem isenção. Que Estado é esse? Nós precisamos de Tribunal de Contas a troco. A troco. Isso é uma vergonha na história do Brasil. O Tribunal de Contas todo envolvido. O presidente do Tribunal de Contas, que colocado lá pelo garotinho, fazendo delação premiada. Aonde nós estamos vivendo? Que Estado é esse? O Rio acabou. Você tem o Rio como? Se tu vem, quer se hospedar no Copacabana Palace, é orientado a não sair do Copacabana para ir a um restaurante. Se for, tem que contratar segurança para levar e segurança para trazer. Que Estado é esse que a gente está vivendo? Absurdo. Absurdo. Nós temos favela em todos os municípios do estado do Rio. Não é que as pessoas da favela são inferiores às outras pessoas, não. A favela que não é um lugar próprio para uma pessoa morar, com todo o conforto que merece, que tem direito à dignidade, a uma vida saudável, viver com tranquilidade. Você vê mortes por bala perdida, pô. Isso só em guerra. Isso não existe. Matar pobre, matar preto, criança, matar gente de cor. Criança estudando, criança dentro de casa, mulher dentro de casa. Que se atira e a polícia diz, não, se eu não matar, como é que vai ser? Então, eu acho, Marquinhos, que tudo foi um defeito da fusão. A fusão trouxe esse defeito, esse malefício para o estado do Rio. O que motivou essa fusão? Essa fusão é uma ação punitivista do Geisel para o Padilha não participar da sucessão dele antecipada. O Geisel tinha esse gênio. Ele, quando se indispunha com uma pessoa, ele queria logo punir a pessoa. Por isso é um erro imaginar que um regime militar ele vai trazer tranquilidade, paz e prosperidade para uma nação. O outro, um tenente, que vai ressuscitar uma teoria do Plínio Salgado, fascista, do Mussolini, que matou, do Hitler, que criou os campos de concentração, cujo judeu já morria pelo fato de ser judeu. Que história é essa? E o sujeito se consagra e ganha eleição aqui, e você não sabe o que é milícia, o que é autoridade policial no Rio? Que Estado é esse? Esse Estado precisa ser separado. Precisa ser desmembrado. E a ação jurídica para que possa, na prática, que se tenha esse resultado? A emenda constitucional, pô. 2/3 do Congresso, e acabou, e resolveu. Pode ter o tribunal, tem em Niterói, tem um lugar para ter assembleia. A Assembleia de Niterói virou Câmara de Vereadores. O Tribunal de Justiça de Niterói virou a ser um órgão de primeira instância, de coisas assim. Praticamente. Aqui virou um estado de segunda categoria. Participa da Série D do time do campeonato nacional. Não participa do Brasileirão Classe A. A gente, durante o dia que eu estou aqui com você o dia todo, eu testemunhei a quantidade de lideranças do município e da região que vem aqui conversar contigo, que vem aqui ouvir a sua opinião, pedir para que você seja candidato, fazer alguns pedidos para que possa trazer melhoria para a qualidade de vida do seu povo. Como é que é isso? Marquinhos, ser prefeito de Trajano e andar de pires na mão é uma mentira. Prefeito de Trajano, ele tem efetivamente um orçamento altíssimo.
O orçamento daqui está projetado em 93 milhões de reais por ano. Aqui tem menos de 10 mil habitantes. Arrecada mais. Vai arrecadar mais de 120. Aí quando arrecada, qual é o instrumento? Não, o que me estranha é que na base, todos os municípios do estado do Rio têm um potencial muito grande de valores. É impossível dizer para mim que o estado do Rio não seja um estado rico, que as prefeituras têm dificuldades. Eu acho uma grande mentira. Eu concordo com você. Botar 35 mil de salário para uma prefeitura do interior é sinal que a arrecadação é boa. Eu não quero nem adentrar esse mérito em consideração a família do prefeito, mas não é uma coisa muito aconselhável que se faça isso, nem deva. É um erro, mas eu acredito que isso não vai vingar. Nem de vereadores, nem dessas coisas. Eu não quero discutir essas pequenas questões. Você vota no ano anterior o aumento do próximo mandato, né? Isso aí foi votado, aprovado e publicado. Aí tem que rever ano que vem quem for o prefeito. Mas você imagina, uma cidade em que o sujeito carece de meio salário mínimo do Bolsa Família que o Lula dá, que é uma política fantástica. Ajuda. E ajuda. Quanto não ajudaria não ter mordomias em prefeituras, em câmaras de vereadores? Ajudaria muito. Eu, por exemplo, tinha uma câmara de vereadores cujo salário do vereador é R$ 1.500. Eu baixei para 900. O outro eu tinha um secretariado que ganhava não sei quanto, eu baixei para R$ 500. E como é que eles receberam isso? Olha, nunca me hostilizaram e todos que trabalharam comigo têm as mãos limpas. Todos. Porque a posteriori houve problemas na depois você precisa saber que o sujeito não pode governar um país ideologicamente. As ONGs, esse terceiro setor que presta serviço é muito bom, mas ele é um drible na norma constitucional que prevê concurso para se trabalhar para a prefeitura. Esse é o drible que se dá na Constituição. Contrato Eu nunca contratei ONG nenhuma. O dia que eu saí da prefeitura, a primeira coisa que se fez foi contratar ONG. Eu tinha feito um concurso para 1.000 pessoas. Ninguém foi reprovado no concurso. Eu tive que fazer um concurso com custo mais caro do concurso do que da minha própria folha, talvez. Por que razão? Porque você tinha funcionários que tinham as mãos calejadas de enxada para manter as estradas, para tapar buraco, para varrer rua, e nunca tinha ido a uma escola. Eu ia perguntar o que de matemática para um cidadão desse? O que eu ia perguntar de português? Se o próprio município que usufruiu do serviço desse cidadão por anos e anos não deu a ele essa oportunidade de educação. A dignidade, né? A dignidade. Então você imagina, eu faço um concurso desse, a imbecilidade jurídica quer dizer que o concurso eu feri o princípio da igualdade. Isso é um cavalo, não é um membro de Ministério Público para dizer uma bobagem dessa. Isso é uma imbecilidade que eu feri o princípio da igualdade porque atribuí pontos a quem trabalhava. Dava meio salário para a mulher, mas era mulher pobre, era mulher que não ia tomar cachaça. E o que eles faziam com meio salário dessas mulheres que ficavam na prefeitura? Os que me sucederam, o que fizeram? Inventaram um cheque de R$20 que era uma moeda falsa. Como é que uma prefeitura vai dar um cheque criado por ela, num papel impresso criado por ela, para ir numa venda, ir no supermercado, absurdo, comprar? Absurdo jurídico. Eu pagava em dinheiro.
compravam e o comerciante era honesto em atender e receber na hora o que vendia. A economia... O outro chegava com um cheque de R$20, os que me sucederam, para dizer que era cheque cidadão. Quando comprava, recebia 10% daquilo que tinha direito de comprar e aquele comerciante ainda vendia para o terceiro receber da prefeitura. Aí o sujeito diz, não, o dinheiro que você deu para as mulheres não trabalhavam. Graças a Deus. Porque se trabalhasse com esse salário, eu era um criminoso, era um carrasco. E fico muito feliz em saber que a mãe do cidadão não precisou daquele salário. Era uma contribuição para famílias com sensibilidade. Que pertenciam à comunidade solidária criada pela Ruth Cardoso, mulher do Fernando Henrique. Com fragilidade social. Eu mandava para cá uma cesta básica incompleta. Eu dobrava a cesta básica. Eu dei 18 mil cobertores nesse município. Eu dei 4 mil colchonetes. Eu dei 1.000 filtros. Eu dava 300 sacos de cimento nas comunidades. Porque deixaram com que a bandidagem tomasse conta da represa, do bairro da Represa? Como é que é essa história? Por que não transformaram o bairro da Represa num bairro de um condomínio fechado, com tudo? Por que não fizeram um benefício para outras comunidades, como o Morro do Pinheiro, como todos os outros? Era só continuar a política. Não mudava nada. Nada vezes nada, Marquinhos. Então você imagina que o que eu acredito? Eu acredito que só há política quando você cumpre o fundamento da Constituição que manda você combater a pobreza e a miséria. A pobreza e a miséria precisa ser combatida. Agora, Galil, você foi prefeito numa época com muita dificuldade, onde a questão dos royalties não tinham, onde a arrecadação era bem menor e onde as faltas de oportunidades para os seus cidadãos eram muito maiores. Mas mesmo assim, você se notabilizou como um dos melhores, se não o melhor prefeito do seu município. Por quê? Olha, eu fui presidente da Associação dos Prefeitos. Agora você imagina que o Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Macaé, Campos, hoje Maricá, Búzios e outras cidades, eles tinham um movimento financeiro em razão do royalty do petróleo que fazia o declã e estabelecia o índice de participação no ICMS, aqueles 25% da arrecadação que é dividido pelos municípios. Então, quanto mais rico o município, mais rico ficava. E quanto mais pobre? Quanto mais pobre ficava. E o que eu fiz? Chamei os prefeitos e falei, vamos fazer a diferença. Vamos fazer um índice definitivo para cada município. Como é que é isso? Eu reuni todos os prefeitos, o doutor Marcelo Alencar, que foi um governador excepcional, grande amigo meu, pessoa que eu estimo profundamente, que fez muito pela Zona Oeste do Rio, muito, deu uma prova de ser um grande prefeito. Ele tinha casa lá em Carangola, lá em Petrópolis. Eu de vez em quando ia na casa dele, ele falava que ele tinha 3 filhos Marcos, Marco Aurélio, Marco Vinícius e Marco Antônio, que o 4º filho era eu, Marcos Alberto. Ah, é? Gente boa. Muito boa, gente. E o doutor Marcelo acatou toda a nossa proposta. E o César Maia contestou e nós acabamos ganhando no Tribunal de Justiça do Rio essa divisão. Então levantei a arrecadação do município, cortei o supérfluo, eu pude ajudar o pobre. Essa é a verdade. Eu cortei o supérfluo, mas nunca persegui ninguém, nunca transferi, nunca exonerei um funcionário. O funcionário falava comigo a hora que queria. O cidadão sempre foi atendido com todo o respeito por mim.
eu me considerava um empregado de Trajano de Moraes. Essa foi a solução que eu encontrei de tirar dos mais ricos, que se tornavam mais ricos, um pedacinho para distribuir pelos mais pobres. E no orçamento atual, na legislação atual, nesse momento atual, um quadro hipotético, você se pré-candidata a prefeito e consegue alçar novamente esse importante conceituado espaço no seu município. Hipoteticamente, se assim o fosse, como seria? Eu acho que o município, não existe um município pobre. O município nosso não é pobre. Ele tem um orçamento para o número de habitantes muito avantajado. Quantos habitantes? Nós não chegamos a 10 mil habitantes. E por que o crescimento vegetativo ele é negativo? Por 23 anos dos que não fizeram o que eu tinha começado a fazer. Se eles fizessem, nós não teríamos a evasão, não teríamos o pessoal migrando para outras regiões. O município por si só consegue... Você pega a região de Barra dos Passos, a maioria está em Nova Friburgo. Você pega aqui em Trajano, Macaé ampara muita gente nossa. Vai trabalhar em Macaé. O pessoal não tem dificuldade de ficar aqui. Mas eu vou dizer para você, o sujeito pode ser prefeito com toda a cultura, com todo o talento, mas só existe uma coisa que marca um prefeito. O quê? Chama-se bondade. Bondade. Tem que ter empatia. Bondade. Tem que ter bondade. Não pode ter inimigo. Um prefeito não tem o direito de ter inimigo. Não tem o direito de perseguir um cidadão. Boa. Isso eu não admito. Empatia, saber se colocar no lugar do próximo. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai tinha aqui um afilhado. Meu pai era vice-prefeito Zé Miranda. Quando o Zé Miranda faziam política, era da época da política em que você transferia, que você levava o indivíduo para outro estado, para outro município, botava longe da cidade. Era muito difícil de vir. Quando fez com o primeiro, que era uma pessoa muito amiga nossa, causou um dano muito grande numa família, meu pai rompeu com eles todos. E eu derrotei todos os coronéis. Bacana. Isso foi tudo derrotado por mim, que criou esse município. Esse município, hoje, ainda, eu imaginava que já tivesse numa outra escala, numa escala mais sólida de democracia e de respeito. O cidadão sempre pergunta para o outro: quanto você tem no bolso para ser candidato a vereador, para ser candidato a prefeito? Não pode ser assim. Imagina uma credencial para uma candidatura decorrer de uma coisa vil que é o dinheiro. Dá com a mão, mas depois vai querer tirar com as duas. É uma questão que o sujeito deve pensar muito na vida, se o dinheiro faz a diferença das pessoas. As pessoas precisam do dinheiro para comer, precisam do dinheiro para a educação, o dinheiro vale a carne, o dinheiro vale o remédio, o dinheiro vale o feijão, tudo isso o dinheiro vale. Mas o dinheiro não vale a competência para você entregar o destino de criancinhas, o destino de velhos, de idosos, a própria sorte. Não pode. A gente tem a participação de Gilcinei nessa conversa. Gilcinei é uma grande liderança do município de Trajano, se formou em vários cursos superiores na Universidade Cândido Mendes. Gilcinei, quem é Eduardo Galhão? Bom, boa noite, Marquinhos. Boa noite. Boa noite, Gil. Primeiro, Marquinhos, eu queria dizer que eu estou aqui hoje por dois motivos. Em respeito e reconhecimento a todo o histórico
doutor Eduardo Galil, né? Vida acadêmica, vida jurídica, vida política. Eu sou um fã de todo o trabalho dele, ele sabe disso. Quem me dera um dia ser um décimo do que ele representa, do que ele é. E também dizer, além do reconhecimento, eu não poderia deixar de estar aqui em gratidão, talvez a palavra mais importante seja essa, por tudo que ele fez por esse nosso povo, como você disse aí, pelo Estado, pela região e até pelo Brasil, porque ele foi político de âmbito nacional, mas eu queria focar mais no meu município. Então, por tudo que ele fez, por tudo que o senhor fez, doutor, em nosso município, eu quero registrar aqui a minha gratidão e dizer que também, de maneira até particular, por tudo que o senhor fez pela minha vida e pela vida de alguns companheiros que o senhor vem nos defendendo aí de forma jurídica, uma situação que quem é de Trajano sabe. E eu não poderia deixar de vir aqui dar esse abraço no Dia dos Pais. Hoje eu almocei com meu pai, né, que é a pessoa que eu devo a vida, mas eu disse, vou almoçar com o senhor, passar a parte da manhã com o senhor. Abracei, beijei meu pai, tudo certinho lá com ele, mas falei, eu não posso deixar de passar na casa do doutor Eduardo Galil, que é de quem eu devo a minha liberdade hoje, né? Fica até estranho falar em liberdade, eu não cometi nenhum crime, mas quem é de Trajano sabe do que eu e alguns companheiros, alguns amigos, algumas famílias passamos por algumas injustiças cometidas contra a gente aqui no município. O doutor Eduardo Galil é a pessoa que vem salvando a nossa pele aí. Então eu não podia deixar de estar aqui e dizer ao senhor, doutor, muito obrigado. Imagina. E estou aqui, na minha humilde colaboração, dizer que o que o senhor pedir para que a gente possa caminhar, onde o senhor indicar, aí eu já estou falando de politicamente, a gente está junto com o senhor. Obrigado. Onde você acha que ele deve estar? O prefeito deve estar aqui comandando o nosso município novamente. Que depois de 23 anos, como ele acabou de dizer aqui, vários foram experimentados e ninguém conseguiu dar continuidade àquilo que ele iniciou. Testados e reprovados? É isso aí. Muito obrigado. Galil, como é que você recebe o depoimento de uma pessoa tão importante no município e com essa gratidão? Primeiro, Gilson Ney é dotado de inteligência rara, é uma pessoa que eu sou amigo da família, uma pessoa que eu tenho uma obrigação enorme. Eu me sinto obrigado com o trajanense. Eu tive que talvez 90% dos meus colegas, 99% dos meus colegas de colégio não tiveram oportunidade de ter a educação e a cultura que meu pai me deu. Mas nem por isso eu me desobrigo de não ser solidário com a mocidade do meu município. Mesmo tendo como regra geral, a gente sabe que é exceção. Então o senhor com os que mais sofrem, com as mães que têm filhos às vezes presos, com as mães que às vezes não têm um alimento para dar para a criança. Eu sempre fui um solidário. E digo a você o seguinte, eu tenho uma religião, é a amizade. E tenho um princípio de vida que se chama bondade. A maldade nunca vence a bondade. Não vence. Boa. Ela é derrotada sempre. E vou dizer a você, Marquinhos, o Trajano já me deu tudo que eu podia ter. Me elegeu com 19 anos vereadores, me elegeu prefeito 2 vezes. Trajano me elegeu deputado com índice que nunca ninguém teve aqui, me elegeu prefeito com índice de aprovação que ninguém teve. Trajano vive no meu coração. Cada família tem um histórico comigo. Cada família pode pensar, eu dei um emprego em Trajano. E todas as famílias podem ter certeza que eu tenho as minhas mãos limpas,
por onde passei em todos os cargos. Não tenho carteira comprada, não tenho roubo apontado, não tenho corrupção apontada e só tenho obras para mostrar. O que Trajano tem de obras que eu realizei, 23 anos de orçamento de Trajano não pagam. 23 anos. Para onde foi esse dinheiro? Estranho. Cada um tem a dificuldade. Uma vez vi um secretário dizer que o grande mal que eu fiz em Trajano foi fazer um concurso e que o concurso acabou com a Prev. Eu fui ver, liguei para o meu amigo que cuidava das portarias, que era o Roberto Marini, que é meu irmão, e perguntei, fulano de tal é nomeado, concursado? Ele falou, era. Agora você imagina esse gênio que chegou à conclusão que o concurso público para salvar o emprego de 400 trajanenses era um concurso que deveria acabar, que o município não teria dinheiro para custear. Aí o Beto falou, não, nomeado por você. Por que esse gênio não foi fazer concurso lá fora? E vive do município de Trajano de Moraes? O que você acha de esperar de um cidadão que diga uma coisa dessa, que faz um concurso que eu promovi, que eu licitei, que eu editalizei, fiz por edital, fiz por aprovação da Câmara de Vereadores, fiz por aprovação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas eu não dou nem confiança para isso, porque aquilo ali era uma quadrilha, uma organização criminosa instituída. Eu sou contra. Eu acho que você tem uma Câmara de Vereadores, você não precisa de um Tribunal de Contas. O Brasil tem tribunais para tudo, tem fiscalização para tudo, tem imposto para tudo e não resolve coisa nenhuma. Então, por que cidadão não foi fazer um concurso em outros lugares com salários mais altos? Você acha que isso é correto? E era o secretário, não sei nem se é, era o secretário de Finanças do município. Disse, não, que vou falar, foi na Câmara, vou falar a verdade, vou ficar até mal. Não, vai ficar mal não, tá mal. Tá mal. Tem que rever os conceitos. Eu sou deputado federal, sou o único na história do parlamento que fez o concurso para o Ministério Público Federal. Eu sou o único, vou falar mal do concurso que eu fiz, passei em 4º lugar. Naquela época, a revolução era assim, fulano de tal, é desquitado ou não é desquitado? É desquitado? Então não nomeia. Eu passei em 4º lugar em 15 vagas. Chegou no 3º, não nomeava o resto porque eu tinha me desquitado. Essa foi a Revolução de 64 dos maus. Dos maus, que fizeram o 8 de janeiro, que fizeram o 24 de dezembro, que quebraram Brasília. E esses não podem governar o estado do Rio. Um cidadão que entra no exército, que não passa de tenente, não pode ser general. Não pode inverter a ordem hierárquica das Forças Armadas, mandar um general se submeter a uma ordem de um tenente. Você então não tem exército, você tem anarquia. Você não tem marinha, você não tem aeronáutica. Você tem a ordem hierárquica militar a ser obedecida. Você acha que isso é um governo, um grande governo? Você sabe qual é a estrada mais importante do Brasil? É a Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Como é que você tem um presidente do estado do Rio que não faz aquela obra? Como? Você desce, quando você vira a curva, você vê a traseira do teu carro. Cadê o túnel? Cadê o operador, que hoje é governador de São Paulo, o grande tocador de obras? Que obras fez? Você sabe de alguma?
Nenhuma. É assim o Estado do Rio. Enfeitam coruja com pena de pavão. Esse é o erro do Estado do Rio. É o erro da fusão. Você entendeu ou não? O sujeito está aqui hoje já loteando Nova Iguaçu, Caxias, Queimados, Belfor Roxo, Itaguaí, todos esses grandes municípios, São Gonçalo. Você chega às 6 horas da tarde para atravessar a ponte, você não sabe se vai sofrer um arrastão na saída da ponte ali em Niterói. BR-101 tem... Como? Mas como? Como, Marquinhos? Isso aí é muito sério. É um estado de calamidade que entregaram para o Lula. Eu não tenho nada contra o cidadão que tá no desespero, que está não sei aonde, mas o sujeito tem que ter o limite do respeito pela coisa pública. Não pode ser dessa forma. Uma história que te marcou na política? Na política é o melhor cargo que eu exerci e com mais satisfação, que eu pude mais ajudar os meus conterrâneos, foi ser prefeito de Trajano. Sim. Esse é o que mais me orgulha. Se o tempo voltasse atrás, você mudaria alguma coisa? Nada. Eu já conheço mais as pessoas e acertaria talvez mais um pouquinho. Mas as pessoas que eu convoquei não eram todas, nenhuma partidária, eram todas trajanenses. Não tinha partido, tinha a família trajanense. Trajano é uma família só, todos nós somos interligados. Você tem família tal, família Y, eu dei o nome das ruas, o nome das famílias trajanenses. Eu sempre procurei homenagear, mas se você procurar, você não vai achar o nome de um familiar meu em rua nenhuma. Quando tanto insistiam, bota o nome da praça, de Praça Elias Galil. Falei, meu pai não merece. Eu vou botar hoje o nome dele, amanhã vão tirar. Vai me doer mais no coração do que eu não colocando. E quando você viu alguns passarem por aqui e encheu o nome de prédios públicos, de praça, com o nome do pai. Que não tinha nada com praça, que não fez nada de praça, que não fez obra nenhuma no município. O sujeito queria botar o nome do meu pai numa tribuna, que é a Câmara de Vereadores. Até peço à Câmara aqui, é bom que eu peça, que não bote, que eu vou mandar tirar. Meu pai não era tribuno. Meu pai era um comerciante honesto, por dentro, por fora, um chefe de família exemplar e o meu grande herói da minha vida. Foi ele que me deu o livro, foi ele que sentava na primeira cadeira para me ver na tribuna do júri, para me ver na tribuna de um tribunal, para me ver na tribuna do Congresso Nacional. Meu pai morreu com orgulho de mim, e o dia que eu morrer, é com orgulho dele e da minha mãe. Esses dois me educaram. No Dia dos Pais, uma educaram e me ensinaram uma coisa, que os meus amigos, a maioria é assim, não tem medo de nada. Eu não tenho medo, eu tenho coragem e decisão para a política. Um pensamento? O fanatismo é uma hemorragia cerebral. Uma mensagem para quem está nos assistindo. A gente sabe que tem várias pessoas aqui ainda que têm que serem atendidas e nesse momento, no Dia dos Pais... Eu queria dar uma mensagem para todos os pais trajanenses e todos os amigos de Nova Friburgo, de todo lugar onde entra a tua televisão. Eu tenho muitos amigos em Friburgo, tenho muitos amigos em Macaé, Conceição, Madalena, em todos esses lugares, que eles possam ter recebido a homenagem, porque não basta ser pai, é preciso saber como serão homenageados quando eles não estiverem mais aqui. Boa. Quanto você precisava deles, não quando eles estão. Eu tenho amigas que são verdadeiros pais dos próprios filhos, amigas fantásticas, pessoas maravilhosas e que tenham tido um dia maravilhoso. Recordar o meu pai é para mim a maior honra da minha vida.
Meu pai me ensinou muito, muito, mais que os professores de faculdade. A eles eu até ensinei alguma coisa que eu sabia, através dos livros e tudo mais. Eu tive duas mães. Tive a minha mãe, que era de um coração maior do que ela, tinha um coração maior que a cabeça, e me honro muito dela ser uma pessoa de violinista clássica, ser professora fantástica e gostar das pessoas como ela gostava. Eu nunca vou conseguir chegar aos pés da minha mãe nesse aspecto. Ela tinha mais prestígio político do que eu. Eu não queria dar essa entrevista para você, Marquinhos. Você ia me emocionar nesse dia em falar dos meus pais, como do pai de Beto Doga, que era uma pessoa maravilhosa, pessoa excepcional, que de uma bondade. Falar aqui da família de Gilson Ney, vi Gilson Ney trabalhar numa padaria. Ele é um irmão trajanense. Isso que me importa. Não me importa o que ele é. Não me importa se ele tem o voto dele ou não. Aqui está Marcelo, filho de um filho meu, adotivo. Manel é meu filho adotivo. E tem sujeito que acha que vai mudar a cabeça de Manel com relação a mim. Não existe no mundo, e nem com relação à família. Então, quero dizer a você que você também é essa pessoa maravilhosa. Teu pai foi um irmão meu. Teu pai me abriu as portas de Nova Friburgo, permitiu que eu falasse à população de Friburgo, me encheu de voto em Nova Friburgo, e ele tinha orgulho de dizer que era meu amigo. E eu era um garoto que não tinha nada, não tinha empresa, não tinha dinheiro para dar, não tinha coisa nenhuma. Eu tinha amigos que colaboravam comigo. E teu pai é uma pessoa que eu guardo no coração, tua mãe, uma pessoa bondosa, vivereadora, e por você, Marquinhos, nem preciso dizer. Você me pegou num dia em que o sujeito já na minha idade não tem mais controle emocional como devia ter, de fazer as coisas menos patéticas e tal, mas é uma grande verdade. Eu vou te dizer, hoje eu mandei uma mensagem, ontem eu tinha mandado uma mensagem ao Sérgio Cabral e recebi de volta dele um globo terrestre cravejado de corações para mim. Porque na hora do desastre é que se conhece o amigo. Sem dúvida. É nessa hora. O amigo você conhece na infelicidade. E eu nunca pedi uma audiência para o Cabral. Nunca. Nunca pedi uma obra para o Cabral. Nunca pedi que pagasse um empreiteiro. Nunca pedi que fizesse um favor para um amigo meu. Mas sempre, em qualquer lugar que eu estivesse, ou que ele estivesse, que eu chegasse, a primeira pessoa que ele se referia era a mim. Porque ele tinha visto o que eu tinha feito para um grande amigo dele, numa batalha também que tinha sofrido uma injustiça. E eu guardo essa amizade com muito carinho. Espero que termine tudo bem com relação ao nosso ex-governador, que, embora seja de origem da antiga Guanabara e tudo mais, mas era um governador com muita educação, tratava as pessoas com muito carinho, e depois passou o bastão para o Pezão, que era do estado do Rio, foi prefeito de Piraí comigo, votou comigo para ser presidente da associação. Então são essas coisas que eu acumulo como riqueza. Eu sou rico de amizades. Parabéns. Aonde você vai, você tem amigos. Aonde eu for, eu tenho uma casa para ficar. Botafogo? A Botafogo, campeão. Eu vi o Garrincha jogar
e chorei quando li a biografia do Garrincha feita pelo Rui Castro. O Garrincha de Papa Capim, da Gaiola, o Garrincha que criou o drible, o Garrincha fantástico, mas o Garrincha que foi punido por um conservadorismo estúpido da sociedade. Ele inventou o drible. Garrincha inventou o drible no futebol. O Garrincha não tinha 4-2-4, 4-4-2, não tinha nada disso. 5-2-3, ele não tinha time armado para o Garrincha. O futebol arte no mundo foi inventado pelo Garrincha. Garrincha, eles botam Garrincha no segundo plano no futebol. Botam por covardia e injustiça. O Garrincha é o primeiro plano no futebol mundial. Não é nem do Brasil, primeiro plano. E o Garrincha ganhou a eleição. É como você querer diminuir o Lula. Não adianta querer diminuir o Lula. Eu não sou Lula. Eu sou o sujeito que constata a realidade. Lula é 3 vezes presidente da República e tapa caminho de um 4º mandato com muita velocidade e com muita categoria. E você pode escrever, em estados do Sudeste, onde ele perdeu, não perde mais. Não adianta. O pessoal está vendo agora que isso tudo era uma bolha. E que essa bolha passou como passou o Plano Cruzado, que elegeu milhares de pessoas e jogou milhares de pessoas no inferno. O dinheiro não valia mais nada. E eu guardo essa questão do Garrincha do Botafogo. Eu vi o Garrincha jogar. Eu vi o Carlos Lacerda discursar. Eu vi a Esther Leão ensinar colocação de voz. Eu vi o Dr. Romero Neto sentado comigo no bar do Vicentinho em Vassouras. Eu fui a Vassouras reabrir o Correio Vassourense com Carlos Lacerda. E a vida me deu essas alegrias de conhecer essas pessoas maravilhosas. Eu ficaria aqui citando milhares e milhares de pessoas, de Itapiruna a Porciúncula, de Porciúncula a Paraty, que são todas amigas minhas, de família muito ligadas a mim, que eu tenho até dificuldade de citar e às vezes até de falar, de passar anos sem que eu fale, mas a amizade nunca morre. Eu estive na casa lá no bairro de Pau Grande, no município de Magena, que um amigo meu é vizinho da família do Garrincha, e infelizmente as filhas dele, o genro, deram problema e elas passam dificuldade. Gilcinei, quem você viu? Jogar futebol ou na política? Na política. Eu vi Dr. Eduardo Galil. Isso, garoto. Dr. Eduardo Galil. Quem que você viu, Beto? Dr. Eduardo Galil. Trabalho, casa e comida. Uma obra com mais de 23 anos, e hoje as pessoas de Trajano fizeram concurso, estão se aposentando, que deu um pouco de dignidade a todas essas pessoas. Igual Eduardo Galil não passa mais. Por isso que nós temos que aproveitar mais um pouco do Dr. Eduardo Galil. E eu vi Eduardo Galil. Eduardo, obrigado. Marquinhos. E vou ver mais. Com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TV do Povo, redes sociais, a lente da verdade. Na TV do Povo! Na TV do Povo aí, gente! Olha o Marquinhos Medeiros aí, gente! Beleza, beleza, beleza!